Olá, pessoal! Tudo bem? Primeira live do ano! E com um assunto importantíssimo que são as devocionais. Um assunto que eu mesma demorei muito tempo para entender o quanto era importante e para, de fato, buscar ativamente uma prática diária, né? Priorizar mesmo. Na verdade, foi só esse ano agora, 2018, que eu realmente consegui me organizar de modo a fazer devocionais todos os dias. É claro que eu não consegui fazer todos os dias, principalmente quando eu tive problemas de saúde, crises de enxaqueca. Eu tive ainda uma crise de intestino mais para o final do ano. E isso tem um aspecto emocional também. Tudo que mexe com o intestino tem um aspecto emocional. Então, aconteceu sim de ficar alguns dias sem fazer. Mas eu vou falar disso também depois, né? Eu vou falar mais sobre isso. O que foi muito bacana para mim perceber nesse ano de 2018 é que a partir do momento que eu me propus de fato a me exercitar nisso, eu aprendi até mesmo com os fracassos. É isso que a gente vai ver ao longo dessa live. Eu, sinceramente, eu tenho muita coisa para falar. Espero que dê. Se não der, a gente faz parte 1 e parte 2. Mas o meu maior desejo é que essa live sirva para vocês se apaixonarem pela ideia da devocional diária e incorporarem de verdade isso na vida de vocês. Que não seja tão difícil quanto foi para mim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente desorganizada. Eu tinha problemas de saúde que eu não descobria antes na minha vida e que a médica me disse que me acompanha ao longo de toda a vida e que me tornou mais lenta, mais sujeita a flutuações emocionais e também físicas. Mas não importa, eu acho que mesmo se eu não tivesse isso, eu ainda teria muita dificuldade, porque eu não sou uma pessoa muito prática, organizada. Eu sou uma pessoa que começa as coisas e tem dificuldade de perseverar nelas. Isso é do meu temperamento. Eu espero ajudar vocês de todos os temperamentos a vencerem os seus obstáculos, e por isso eu vou falar um pouquinho dos meus. Eu acho que a nossa cultura brasileira não ajuda muito. Vocês sabem que a gente deve sempre pensar nesses termos, né? Nos nossos 3 inimigos, conforme diz a Bíblia: a carne, o mundo e o diabo. E no caso, quando a gente pensa em termos de mundo, que é o nosso situacional, é a nossa cultura, é onde nós nascemos e vivemos e aprendemos a viver, né? De fato, o Brasil é um país em que a população tem dificuldade com essa questão da organização. Nós somos espontâneos, muito movidos por emoções, muito alegres, a questão do prazer, do calor, isso tudo entra. Enfim, eu não vou fazer uma análise sociológica aqui, mas alguém me fez uma pergunta aí, me desconcentrou, a questão do culto doméstico. Vão anotando as perguntas de vocês e depois vocês fazem, senão vai ficar lá pra cima e eu não vou conseguir falar e eu me distraio muito se eu tentar responder no meio uma coisa assim muito diferente do assunto. Quer dizer, não tão diferente assim, né? Mas enfim, não tá no nosso escopo nesse momento, mas é uma boa pergunta. Então, a gente vive já numa cultura que não facilita. A gente não é muito organizado, esses dias eu vi um quadrinho dizendo que era o menininho dizendo: nossa, eu preciso aprender muitas coisas, preciso aprender como ser um bom marido, como ser um bom gestor das minhas finanças,
E aí, escola, você vai me ensinar tudo? Aí a escola é um monstrinho que chega pra ele e fala uma coisa, sei lá, de geometria, assim, totalmente nada a ver. É claro que a escola deve estudar geometria, mas tá faltando mesmo, assim, no aprendizado das crianças. Também não acho que seja da escola, a primeira responsabilidade é dos pais. Mas está faltando esse aprendizado, né, de gestão dos nossos recursos. E essa questão da devocional, ela é tão importante, tão importante. Eu escuto desde que eu me converti. A gente tem que ler a Bíblia, tem que orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, mas eu confesso para vocês que quando me passavam esses deveres, não passavam a contrapartida da importância do lado prazeroso de estar com Deus. Era sempre uma coisa meio pesada. E como eu já era desorganizada, eu dizia pra mim mesma, não, eu prefiro orar quando eu tiver vontade. Eu acho que muitos de vocês devem dizer isso também. Eu prefiro deixar isso solto, porque aí é quando eu vou estar mais aberto para receber, né, as palavras de Deus. Então eu vou ler a Bíblia quando me der vontade, quando eu precisar, eu vou orar quando eu tiver vontade. Claro, se você tiver vontade, você deve orar e ler a Bíblia, mas eu digo para vocês, não dependam da vontade de vocês. Eu tentei fazer isso durante toda a minha caminhada cristã, sou convertida há mais de 20 anos, isso não dá certo, tá? Não dá certo. De fato, precisa haver um tempo em que você abre à força o seu dia. E para muita gente que está assistindo, eu tenho certeza que vai ser à força mesmo, porque muita gente hoje em dia tem a vida muito corrida e esse é um dos problemas da vida moderna. O trabalho consome muitas distrações, muitas séries, né, na internet e tal. Mas a gente precisa abrir a força. Eu acho que hoje, com a caminhada que eu tenho, eu digo a vocês que é necessária a obrigatoriedade, mas a obrigatoriedade, ela liberta. Não é para aprisionar, não é para amarrar você. Mas ao longo, aqui eu preciso me ater ao roteiro. Geralmente é assim, eu saio do roteiro. Mas vocês vão ver o quanto isso é importante. Então vamos lá. Primeira coisa importante na devocional é que é a questão da responsabilidade individual diante de Deus. O que acontece? Durante o judaísmo, durante o catolicismo, sempre houve essa tendência de terceirizar a fé. Então eu peco e deixo que o sacerdote vai lá e faz um sacrifício no judaísmo. Então eu peco, mas aí eu vou à igreja todos os domingos, me confesso com o padre e estou perdoado, pronto. Então, essa ideia da vida cristã como evento semanal. E ao longo da semana você deixa correr solto, você não busca de um modo consistente, né? Então, sim, a questão da obediência é crucial aqui. Quando vem a reforma, isso fica mais organizado teologicamente. Então nós entendemos que o próprio Deus é o único mediador na figura de Jesus. E quando nós comparecemos diante dele durante a semana, nós comparecemos sozinhos. Nós estamos, cada um diante de Deus, do mesmo modo como a gente um dia vai prestar contas diante de Deus. Porque a salvação é uma questão individual. O pecado, você precisa se responsabilizar individualmente por ele. A devocional é um modo maravilhoso de você se responsabilizar pelo seu crescimento espiritual, pela sua caminhada com Deus.
Quando você não faz devocionais, você fica muito dependente da pessoa que está lá no culto e de um culto semanal. Gente, pensa que é como se fosse assim, é a mesma relação quanto ao exercício físico. Nenhum professor de academia, de educação física vai dizer pra você: ah, vem só uma vez por semana que tá bom. Por quê? Porque uma vez por semana vai ser sempre a menor parte da sua semana. Ela não vai fazer tanta diferença quanto todas as coisas que você faz ao longo da semana inteira. Devocional é exatamente isso. Se o único contato que você tiver com a oração e com a palavra de Deus for no culto semanal, você vai passar a semana inteira ouvindo 1 milhão de outras coisas e o coração ele fica meio à deriva. E fica, gente, é muito impressionante. Um dia sem devocional faz diferença. Imagina uma semana. Então, o meu encorajamento a vocês é esse. Em primeiro lugar, o quanto é importante a devocional. Porque quando você comparece diante de Deus todos os dias, você ora, ou seja, você coloca diante de Deus as suas petições, como a palavra nos ensina. A palavra, aliás, nos ensina a orar a todo tempo. Mas o momento da devocional é aquele momento que Jesus fala a portas fechadas. Ele tinha vários desses momentos. O tempo inteiro a palavra diz: Jesus subiu ao monte para orar, porque ele sabia que lá ele ia estar sozinho, né? Ele foi para um lugar reservado para orar, ele ia muito. O nosso lugar reservado vai ser a nossa sala, quando não tem ninguém em casa. O nosso quarto, quando a gente toma providências para que nós estejamos sozinhos durante pouco tempo. Aí você diz para mim: mas Norma, eu ficaria muito pouco tempo sozinha. Use esse tempo. Use o tempo que você tem. Por menor que seja, 15 minutos. É sério, gente. 15 minutos por dia já fazem diferença. E quando você tiver mais tempo, você fica mais tempo. Como me aconteceu essa semana. Eu tinha várias tarefas a fazer no dia, mas nada urgente. Então, o que eu fiz? Na minha devocional, eu leio um capítulo por dia. E eu li aquele capítulo de Gênesis que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E quando eu terminei a minha devocional, eu escrevi... Depois eu vou dizer pra vocês o roteiro e tal, que eu faço. Não é uma regra, mas eu vou dizer o que eu faço. E depois eu pensei: caramba, deixa eu dar uma olhada, onde que é Sodoma e Gomorra no mapa? Aí eu fui olhar isso, aí eu fui pesquisar, eu descobri que arqueólogos estão buscando ali no terreno e estão encontrando algumas evidências de que houve de fato uma civilização ali. Eles encontraram alicerces de casas, eles encontraram coisas que só poderiam aparecer como cristais de zircônia numa temperatura muito alta. Então, assim, pô, que bacana, né? Você poder dar um suporte de pesquisas científicas ao que você leu na palavra. E assim, quando você for falar disso para alguém, você junta tudo. Então, nesse dia eu tive mais tempo e eu dei um mergulho maior. Às vezes, em vez de eu fazer isso, pesquisar essa questão mais científica, eu vou olhar num comentário, porque nem sempre a gente consegue, passa por um trecho especialmente difícil, e aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Eu não recomendo parar na hora para ir, eu recomendo fazer uma leitura fluida, e depois você vai pesquisar. E aí, às vezes eu vou para comentários. Depois que eu termino a devocional, eu oro, agradeço a Deus, e aí depois eu vou para comentários, e geralmente eu prefiro comentário de Calvino, para esclarecer aquela passagem. Então, é muito bacana. Mas quando você não tiver o tempo de fazer isso, você faça a sua oração e a sua leitura. 10 minutos, 15 minutos vão fazer diferença na sua vida. Eu realmente recomendo a vocês. Então, olha, eu acredito que uma boa devocional
pode até incluir uma música que você quiser cantar, um hino, mas eu realmente, o jeito que eu faço, eu não incluo música. Eu faço esse roteiro da oração e da devocional. Na oração, você coloca diante de Deus os seus pedidos por você e pelas outras pessoas, e é você falando com Deus, você derramando o coração diante de Deus. E na leitura da palavra, Deus fala com você. Seu coração está bem calibrado, digamos assim, pela oração. Você está aberto para receber a palavra e Deus fala com você. E é um momento lindo quando acontece, e isso acontece muito. Acontecem, digamos assim, coincidências santas, né? Quando você vai ler você se organizou para ler um capítulo por dia ou alguns versículos por dia e você vai parar justamente naquele texto que está dizendo algo sobre o que você está passando naquele momento. Isso é sensacional. Deus já falou comigo dessas formas, de um modo muito impressionante, de um modo a mudar mesmo a minha vida, mudar o meu olhar para aquele momento que eu estava vivendo e disso fazer uma grande diferença. Porque afinal, todos nós que somos membros de uma igreja, nós reconhecemos que há pregações que mudam a nossa vida, né? Pregações que dizem coisas sobre o nosso momento. Agora imagina você se abrir diante de Deus para ter um momento em que Deus vai falar com você também desse modo impactante no seu quarto, no seu cotidiano. Então é maravilhoso. É claro que não é sempre que você vai ter esse momento uau. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque mesmo os momentos que não são uau, eles te ajudam. Eles te ajudam na caminhada. Foi isso que eu descobri em 2018 e eu queria falar disso para vocês, porque é sensacional, assim, isso que Deus me ensinou. Então, olha, se você depender somente da reunião pública, você não vai crescer muito em conhecimento e em santificação. Porque Deus sempre vai ter coisas para falar a você de um modo íntimo, de um modo diferente, ou seja, esse relacionamento mais íntimo, a portas fechadas com Deus, é tão parte da vida cristã quanto o encontro com os irmãos e a reunião solene. Esse momento seu com Deus, ele não pode ser substituído. Eu escrevi que é como se fosse um banquinho de 3 pés, certo? Você não consegue, se você tira o banquinho cai. Então tem que haver esses 3 aspectos. Você está em uma igreja local, submisso à autoridade do pastor e ouve a palavra semanalmente. Você está na sua vida cristã, em comunhão com outros cristãos da sua igreja local ou não, e você edifica e é edificado. E você está sozinho diante de Deus, recebendo dele uma palavra direcionada através da sua devocional e colocando diante dele todas as orações que são mais íntimas suas, coisas que você não vai falar para muita gente, às vezes você não vai querer falar para ninguém. Dependendo do assunto, será melhor falar para pelo menos uma pessoa de confiança, mas enfim, aquele momento é você e Deus. Então, tem que ter esses 3 pés, que aqui eu estou usando o triperspectivalismo do John Frame, né? O normativo, o situacional e o existencial. Se você tirar o existencial, você vai ficar seco, igual uma planta seca. Você vai ter uma vida cristã muito exteriorizada. Uma vida cristã em que você depende daquela coisa da igreja bombando de gente com música e tal. Você precisa daquilo para experimentar Deus. E no seu coração é como se Deus não falasse no silêncio, no cicio, no íntimo. Aí você fica com uma visão distorcida de Deus. Se você somente experimentar Deus no culto semanal.
certo? Ok, vamos aos aspectos práticos agora. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. Eu, em 2018, logo no iniciozinho do ano, eu ganhei esse planner da querida Renata Veras, e isso foi a virada para mim, porque quando eu comecei o ano passado, eu já estava chateada porque eu não estava conseguindo comparecer diante de Deus com oração e leitura da palavra de um modo consistente. Esse caderninho me ajudou muito. Então, nunca serei eternamente grata a você, Renata, por esse planner devocional. Tendo usado por um ano, eu vou dizer para vocês que foi uma porta de entrada maravilhosa, até porque ele é lindo, gente, ele é muito fofinho. Ele tá esgotado, tá? Não está mais sendo publicado, mas eu acho que no blog da Renata, que chama Mulheres em Apuros, tem lá como imprimir. Eu vi que ela tem para imprimir para meninas, para crianças, mas eu acho que tem também para adultos. Então você dá uma olhada lá, Mulheres em Apuros. Mas olha, depois que eu experimentei a devocional através do planner, eu digo para vocês que, então, tem gente aí dizendo, meu sonho de consumo, nunca encontro. De fato, ele tá esgotado, mas eu vou dizer para vocês, e essa é uma coisa muito importante da live, não precisa. Não precisa. Eu usei, achei fantástico, mas no final das contas, o que funcionou para mim não foi tudo. Vou explicar por quê. Ele tem junto o planner. O que é o planner, né? É a nossa agenda, é uma agenda chique. Então tem aqui os dias da semana e tal, para você escrever as suas tarefas. Bom, isso para mim não funcionou muito. Por quê? Porque você ter um mesmo caderno para tarefas diárias e para devocional não foi legal para mim, porque no momento que eu vou fazer a devocional e eu abro e meus olhos passam pela agenda, eu já entro em outra atmosfera emocional, entende? Uma atmosfera emocional de vou fazer as minhas tarefas. E o momento da devocional é um momento que você joga as tarefas para um outro mundo paralelo. Você de fato meio que esquece do que você tem para fazer e você se concentra diante de Deus. Então eu não gostei de ter no mesmo caderno agenda e devocionais. Outra coisa é que várias coisas aqui eu não usei. No final não fizeram tanta diferença para mim. Como essa questão de anotar o dízimo. Por quê? Porque eu prefiro anotar o dízimo em um caderno só para as finanças. Então eu tive essa necessidade de deixar as coisas mais separadas. Justamente para não pegar o meu caderno da devocional e lá tem o dinheiro que eu vou precisar usar, o que eu vou precisar fazer. Não, devocional é um momento para você só pensar na palavra de Deus e nas coisas que você tem a dizer para Deus. Lista de leitura, mesma coisa, eu preferi usar o Evernote para isso, que é um aplicativo no computador. Muita coisa eu prefiro usar no computador, certo? Então, o que no final das contas foi mais importante para mim? Foi o diário de devoção, o jornal de devoção, como tem no final. Mas ainda assim, eu não gosto muito de escrever em cadernos assim desse tamanho. Eu prefiro cadernos grandes. Por quê? Vocês sabem que eu sou escritora, sou autora. Então, eu preciso escrever muito.
Eu preciso não ficar naquela agonia de, ai não, mas tem pouca folha, não vai durar até o final. No final até durou, mas poderia não ter durado, porque eu escrevo muito. Então, queridos, no final das contas, o que eu recomendo para você? Compre um caderno lindinho, como esse. Caderno lindinho. Uma capa que você goste muito, toda gostosinha. Você compra isso por um preço muito irrisório, ao passo que um planner é caro. Esse negócio é caro. Tem planner que custa 80, 100 reais. Não sei quanto esse custou, porque foi um presente, mas é um negócio caro. E você não vai querer começar o ano já gastando uma grana dessa, entendeu? Você já gastou um monte com Natal, com viagem, com sei lá o que, com comida. Compra um caderno modesto. Ele vai te servir do mesmo jeito. Então eu já tinha esse caderno aqui que eu usava para as minhas lições de grego e eu aproveitei, porque eu acabei deixando o curso de grego, eu pretendo retomar, mas eu tirei as páginas que tinha e pronto, eu tô usando ele, ó. Ele é super fofinho. E aí eu preferi fazer um outro caderno pequenininho. Por quê? Porque eu só vou anotar nomes. Por quê? Porque é o meu caderninho de oração. Então, o que eu tenho para minha devocional? Eu tenho o caderninho onde eu, de um lado, eu anoto os meus pedidos de oração. E do outro, tipo, eles vão se encontrar no meio em algum momento, mas vai ser difícil, porque é uma lista de nomes e tem muita página aqui, né? Eu anoto o nome de todas as pessoas por quem eu quero orar. E isso é muito legal, gente, porque às vezes... Deixa eu olhar a hora aqui, porque... Nossa, já passou metade da live. Eu falo demais. Mas acho que vai dar tempo. Às vezes a gente está conversando com alguém e se sensibiliza com a situação da pessoa e diz, eu vou orar por você. Ou então a pessoa te pede oração. Ai, gente, olha, isso é horrível. Aí você diz, claro, e você esquece. Se você não anotar e não tiver a disciplina da devocional, você vai esquecer. Às vezes você pensa, não, mas eu vou lembrar. Eu fiquei tão impactado emocionalmente com o pedido da pessoa. Por mais impactado. Às vezes você vai fazer uma oração de 4 segundos, que é o tempo que você tem naquela hora em que ela te fez. Essas orações relâmpago, elas são maravilhosas, super recomendo, mas isso não tem o mesmo efeito devocional. Não no sentido de que Deus não vai ouvir, Ele vai ouvir, mas assim, Ele não substitui a devocional, porque na devocional, no momento que você se propõe a orar sem perturbações, portas fechadas diante de Deus, algo acontece no seu coração que não dá para acontecer em 4 segundos de oração quando você está atravessando a rua para ir para algum lugar. Entendam? É uma questão de intimidade mesmo. É a mesma coisa que com alguém. Se você é casada, você tem o seu marido, qual é a conversa mais proveitosa? É a conversa que vocês têm em casa, descansados, com o pé pro alto, tomando uma aguinha, sem ver o tempo passar? Ou a conversa rápida que vocês têm no café da manhã, ele já está atrasado para o trabalho, você também tem que correr? Gente, nesse ponto é muito pé no chão a coisa, entende? Deus é uma pessoa. Pra gente ter uma relação de qualidade com Ele, a gente tem que dar tempo para isso acontecer, certo? Então é isso, nesse caderninho eu coloco os nomes. Tem pessoas que eu oro todos os dias, pessoas com quem eu tenho muita intimidade, que são pessoas cujas questões eu conheço mais de perto. Eu oro todo dia pelo meu marido, família, amigos da igreja. E tem pessoas que eu faço um rodízio, porque se eu for orar por todo mundo na devocional, a minha devocional duraria horas, então não dá tempo. Então eu faço oração por essas pessoas mais próximas e depois eu escolho 2 ou 3 nomes da lista para orar. E aí eu passo um tempo orando por cada uma.
Eu vou orando com o coração mesmo, buscando sentir a dor daquela pessoa, a dificuldade daquela pessoa, o que eu sei daquela pessoa, colocando diante de Deus mesmo. E aí eu deixo. E na próxima devocional eu pego já os 3 nomes que estão embaixo. E aí quando acaba a lista eu volto. É assim que eu faço, é uma sugestão. Claro que você pode fazer diferente. Esse foi o jeito que funcionou melhor pra mim, certo? E, bom, com relação... Deixa eu falar sobre outras coisas antes de entrar na leitura da palavra propriamente dita. Eu lembro que eu cheguei a dizer em 2018, lá no comecinho, alguém me perguntou: Norma, qual o melhor horário para fazer devocional? É de manhã? Eu falei, gente, de manhã eu não presto pra nada. Eu já acordo meio zonza, meio doida, eu não faço de manhã, eu deixo pra fazer depois. Isso não funcionou ao longo do dia. Pra mim não funcionou. Por quê? Porque eu trabalho em casa. Às vezes você trabalha fora, você acorda muito cedo. Se você fosse fazer devocional antes, você teria que acordar 4 da manhã. Acho que não vai ser produtivo, tá? Se você trabalha muito cedo ou estuda muito cedo, eu acho que o mais produtivo seria você tirar um tempinho dentro do seu trabalho, talvez um pedacinho do almoço, ou dentro do seu esquema de estudos. Sempre tem um tempinho extra, um tempinho assim entre uma aula e outra, na hora do almoço, à tarde. Você tira um tempinho para sentar, se desligar num cantinho e fazer. Talvez seja melhor do que acordar 4 da manhã, porque ninguém merece, e o nosso corpo também precisa de descanso. Agora, como eu trabalho em casa, o que acontecia? Eu acordava às 11, como sempre, acordo, ia tomar café, ia fazer algumas tarefas. Depois eu não queria parar. Porque eu mergulhava nas minhas tarefas, na minha revisão, nas minhas consultorias, análise de perfil, essas coisas todas, e eu não conseguia sair mais, porque eu sou muito intensa. Eu demoro para me concentrar, mas uma vez que eu me concentro, é muito difícil eu me tirar de lá. Então, começou de fato a funcionar quando eu fiz esse compromisso comigo mesma. É a primeira coisa que eu vou fazer depois do meu café da manhã. Porque às vezes eu também acordo com muita fome e eu não gosto de fazer antes de comer, porque senão a minha carne vai ficar, né? Ai, fome, ai, terminar logo, ai, não sei o quê. Eu não quero ter esses sentimentos durante a minha devocional. Então eu tomo meu café da manhã e depois eu começo a minha devocional tranquilex, sem horário pra fechar. Eu começo e a hora que eu acabar é a hora que eu vou começar as minhas tarefas do dia, simplesmente. E tem dado super certo. Nossa, eu ainda não tô fazendo assim. Tem dias que eu confesso que eu não faço de manhã, quando eu tenho compromisso de manhã. Mas aí eu retomo, eu tô conseguindo retomar depois, porque chega uma hora que você sente falta. Você começa de fato a fazer todos os dias e quando você não faz, você sente muita falta. Fica, sabe? Não é aquela coisa de... Não é medo de Deus ficar irado, porque isso, graças a Deus, Deus me ajudou nisso. Antes eu tinha, eu não tenho mais. É a falta mesmo, porque é muito legal, é muito gostoso, é tão educativo. Então eu tenho conseguido fazer isso. Eu faço depois, eu faço à noite. Às vezes o André chega do trabalho, ele quer ler um pouquinho, aí a gente fica juntinhos, a gente ora juntos, a gente aproveita para orar juntos. E depois cada um faz a sua leitura, faz a sua devocional. E isso se torna um hábito, exatamente. Com relação ao caderno, eu tô lendo Gênesis. André me deu uma ideia maravilhosa que eu tô seguindo, mas sou eu. É aí que vai entrar a liberdade de cada um. Como eu
abri o Teologia e Beleza, que é o meu site, e eu entendi que a beleza é minha vocação, não a beleza no sentido estrito da beleza feminina, só da consultoria, mas a beleza da teologia, da arte, a beleza de Deus. Isso é a minha vocação, é o que eu mais amo, é o que eu mais quero desenvolver. André me deu essa ideia. Por que você não lê a Bíblia pensando na questão da beleza? Nessa acepção de beleza mais ampla. E tá sendo uma experiência fantástica. Já no primeiro capítulo de Gênesis, eu já fiquei louca, assim, porque tudo que a palavra diz, eu estava imaginando, eu estava vendo por esse âmbito de como deve ter sido sensacional esse momento. Quando a terra é sem forma e vazia, a escuridão cobre o mar, o Espírito de Deus se move nas águas e Deus disse, haja luz. Então, gente, eu li Gênesis 1 como quem vê um filme, eu fiquei enlouquecida. Foi um negócio sensacional. Mas aí você vai querer fazer outra coisa, de repente você vai me dizer assim, não, o que eu estou precisando é fortalecer a doutrina da graça. Então eu quero ler primeiro as epístolas do apóstolo Paulo, que são as da doutrina, né? Aquela coisa bem densa. Eu quero entrar nisso e tudo que eu tiver dúvida eu vou anotar e depois eu vou ler num comentário. Ótimo, maravilhoso. Então assim, estabelece um objetivo. Ou não. Você pode simplesmente dizer, não, eu vou ler a Bíblia e pronto, que também é o que acaba acontecendo, né? Nem sempre eu tô com a questão da beleza em mente. Agora, como eu hoje eu tenho mais conhecimento do que antes, e não é só conhecimento no sentido técnico, aliás, esse é o que menos importa, mas como eu já estou mais familiarizada com as questões teológicas e eu tenho mais caminhada com Deus do que antes, algumas coisas que eu li há muito tempo, elas vêm com um novo frescor. É impressionante como a palavra ela é viva nesse sentido. Coisas que você já leu antes, mais de uma vez, e você pega para ler de novo e não é igual. Nunca é igual. Como eu falei, essa questão da destruição de Sodoma e Gomorra teve um sabor de realidade diferente para mim. E também porque, aliás, isso eu vou fazer uma postagem sobre isso no meu site. Eu tô lendo, como eu tô lendo um capítulo por dia, eu tô conseguindo entender algumas coisas que antes estavam mais fragmentadas na minha mente. Então, por exemplo, ver Abraão, Ló como antítipo de Abraão, né, como uma espécie de exemplo negativo. Eu quero falar mais sobre isso, eu acho até que eu vou fazer uma live sobre isso, só sobre isso, porque, olha, é muita história, é muito assunto, isso rende muito e tem lições muito preciosas para nós. Então é isso, você estabelece o que você vai ler da Bíblia, estabelece a quantidade de texto que você vai ler. Para mim tem funcionado ler um capítulo inteiro, mas para algumas pessoas isso pode ser muito. De repente você pode ler, você lê sentindo, né, onde vai terminar e onde não vai. Quer dizer, aquelas histórias, quando começa uma história e termina uma história, e quando passa para outra, você pode ficar só com uma história, você sente essas divisões internas do texto e você pode ficar só com uma delas quando você abrir a Bíblia. Ou não. Você pode, por exemplo, começar com o livro de Salmos. Tem muita gente que recomenda isso para novos convertidos. Começa com o livro de Salmos e lê um salmo por devocional. Você pode também preferir pegar um livro de apoio para ler junto. Um livro que não tenha capítulos muito extensos. Como, por exemplo, uma devocional do Tim Keller sobre o livro dos Salmos, que eu também estou lendo, mas não na minha devocional. Eu estou lendo um por dia antes de dormir, para ser envolvida pela palavra, né? A palavra como a primeira coisa que eu tenho contato de manhã e como a última coisa que eu tenho contato antes de deitar. Eu tenho achado muito importante isso.
circundar a nossa vida com a palavra. Então, antes de dormir, eu leio. Confesso que alguns dias eu não li porque eu estava muito cansada, mas na maioria dos eu estou conseguindo acompanhar o ritmo, porque é um salmo ou um trecho de salmo para cada dia e pega o ano inteiro. É muito legal esse livro. Devocionais nos Salmos, do Tim Keller. E você pode, por exemplo, resolver começar pelo livro de Salmos e pegar essa devocional, e aí você faz a leitura do Salmo na Bíblia e depois você faz a leitura da devocional do Tim Keller. Agora, por que eu não gosto de usar livros de apoio na devocional? Eu uso depois, quando eu tenho uns trechos que eu quero esclarecer, questões teológicas e tal, eu uso depois. Mas por que dentro da devocional eu não uso? Porque eu interajo muito com o texto, mas isso sou eu amo escrever. Então, olha só, para cada capítulo eu tenho escrito no mínimo uma página, e quando o capítulo me deixa muito assim, né, empolgada, e ele trata de questões muito contemporâneas às vezes, no capítulo 9 eu escrevi 2 páginas e meia eu escrevi desse cadernão grande. Mas isso sou eu amo escrever, eu amo interagir com o texto, e tem vezes que eu escrevo orações. Então, olha o que eu faço. Eu escrevo com caneta azul tudo que for minha reflexão sobre o texto. E eu escrevo em caneta vermelha o que for muito pessoal. Às vezes é uma oração e uma observação muito pessoal do texto. Uma coisa assim, tipo, para onde aquele texto me levou, né? O que me fez lembrar da minha vida. Aí eu escrevo em vermelho, para que depois, se eu quiser só ler essas partes pessoais, eu tenho como ter uma espécie de diário íntimo dentro da minha devocional. Eu tenho não só o comentário sobre o texto, que é algo, inclusive, que eu posso usar um dia para ensinar alguém, para escrever um outro livro, né? Eu vou poder usar isso tudo. Mas essas partes em vermelho, elas são um registro para mim, para minha vida. Do que Deus me falou de modo especial naquele texto, e eu amo fazer isso também, e eu amo que eu esteja fazendo isso dentro das devocionais. Então é isso, gente. Agora, para terminar, eu vou dizer ainda uma coisa que foi o que eu aprendi. Eu disse que eu ia falar, né, no final. É isso. A vovó Zulmira me perguntou: você não prefere escrever digitando? Penso que ao longo do tempo podemos ter problemas com espaço em casa para armazenar os cadernos. Olha, eu tenho cadernos, você vai achar doido, mas eu tenho o meu caderno de quando eu li a Bíblia. Eu não fazia anotações sobre o texto. Aliás, eu fazia, mas era uma coisa muito esparsa. Eu não tinha ideia de devocional, mas eu já escrevia. E eu escrevia muito mais orações, assim, eu escrevia muito mais diário. Eu era uma pessoa, assim, no início da conversão, então era emoção, a flor da pele, loucamente. Então, assim, chorava escrevendo e tal. Pra mim, o caderno, ele tem essa característica mais pessoal, sabe? Pegar a caneta, escrever à mão. Eu não me sentiria bem fazendo devocional na minha mesa de computador onde eu trabalho. Eu acho que teria um outro caráter. E eu tenho esse caderno. Eu me converti em 1995. E eu tenho esse primeiro caderno. Então, isso me dá confiança para ter outros. E porque eu sei que eu vou guardar, eu sei que ele vai ficar. Eu tenho muita coisa de quando eu era pequena também. Eu gosto de guardar papel. Eu realmente gosto de papel. E aí eu deixo o papel para o que é íntimo e o computador para o que é mais aquilo que vai para fora, né? As coisas que eu escrevo, que eu vou publicar, ou que eu vou publicar um dia, ou coisas mais de organização do tempo, organização da vida e tal. Então vamos lá. Eu escrevi aqui para dizer para vocês vão achar engraçado, mas eu escrevi assim:
Devocionais são como ir a uma sorveteria e cada vez pedir um sabor novo. A estrutura pode ser a mesma, o horário igual, a pessoa idem, textos bíblicos já lidos e relidos, mas a cada vez Deus terá coisas diferentes a dizer e nós vamos recebê-las de modo diferente. Quando nos relacionamos com alguém, há momentos muito intensos de alegria e sentimento de comunhão. Mas também há momentos estranhos, e isso acontece até com o marido, viu? Até com a esposa. Momentos estranhos em que a gente se sente meio distante, ou a gente realmente estranha a outra pessoa fala um troço que você fica, como assim? E às vezes você só quer ficar com ela quietinho, sem falar nada, tranquilo. Eu acho que essa flutuação diante de Deus, ela é normal. Porque ela acontece com as pessoas que a gente mais ama. Não acontece da parte de Deus. Porque Deus é constante, né? Ele é fiel, ele não muda. Mas a gente muda muito. Então tem devocional que você está apaixonado, que você vai chorar, que você vai louvar. Tem devocional que você vai... hoje eu não tô com a menor vontade, minha cabeça tá longe, eu tô aqui, mas eu tô aqui, viu, Deus? Eu tô aqui obedecendo, tô lendo, tô anotando tudo direitinho, mas realmente tá estranho. Teve um dia que eu fui orar e eu não sei o que aconteceu, a minha cabeça deu uma pane e eu fiquei diante de Deus assim, Senhor, não tô conseguindo orar. E eu falava, cuida do fulano, cuida do cicrano, mas eu não conseguia desenvolver. Cuida de mim. Aí ficava, sabe? A minha mente ficou num vácuo. Eu não sei se era porque eu estava com sono, se as minhas emoções estavam confusas, mas foi um momento que eu fiquei diante de Deus e eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo orar, mas o Senhor sabe do que eu preciso. E eu fiquei ali um tempo em silêncio. E por isso eu fiz esse paralelo da pessoa que você ama e com quem às vezes você fica em silêncio, porque nem sempre vai ser fácil. É isso que eu queria dizer para vocês. Não desanimem porque não é fácil. Pelo contrário, os dias difíceis, eles ensinam tanto quanto os dias fáceis. Os dias difíceis, eles estão nas mãos de Deus também. Deus nos deu o dia fácil e o dia difícil. Então, o dia difícil, ele ensina sobre a gente também. Ele ensina que a devocional não é uma questão técnica, que você se aprimora e se torna o as da devocional. Isso não vai existir. A devocional sempre vai ser uma questão de relacionamento. Tem dia que é maravilhoso, tem dia que é estranho, tem dia que você não tem vontade de conversar, tem dia que você não tá muito afim de nada, você só quer ficar você com você com você, mas aí você vai para diante de Deus e você se força a estar ali diante de Deus e você é honesto com Ele, e isso te ensina. E todos esses altos e baixos, é como se a devocional fosse uma espécie de microcosmo da sua vida. Se você aprende que na devocional tem altos e baixos e em todos eles Deus está ali te abençoando, na sua vida você também aprende isso. Então a devocional ajuda a vida e a vida ajuda a devocional, entende? Uma está em analogia com a outra. Você aprende que os vales na devocional e os vales da vida, os dois eles estão na nossa vida para nos ensinar também. Então, gente, faça devocionais todos os dias. Tire um tempo, organize minimamente a sua devocional, caderninho de oração e cadernão de anotações de leitura bíblica. Escolha os livros que você quer ler, escolha o horário, tenta não sair do horário, se você sair por algum imprevisto, arruma o horário depois, mas não deixa de fazer, e não se abata com as dificuldades, porque as dificuldades elas ensinam também, tá bom? E Debbie, você chegou bem no final. A gente
Começou hoje 9 horas. Teve a live do Allen às 8. Mas não tem problema, tá? Aliás, vocês deviam ir lá no perfil do Allen Porto. Allen igual o de Allen, LL, Allen Porto. Que ele tá falando sobre produtividade e descanso diante de Deus, que é um tema excelente para início de ano. Tô aqui fazendo propaganda mesmo, que eu tô participando, tá muito legal. E a gente fez justamente para não bater as 2 lives hoje. Então é isso, eu adorei fazer essa live com vocês sobre devocionais, que são uma descoberta que eu tenho me deleitado cada vez mais nelas e como Deus tem sido bom comigo através delas, e eu desejo isso para vocês também. Aliás, eu vou aproveitar esses últimos minutinhos para fazer uma oração, porque eu acho que pergunta tem muito pouca, né? 6 minutos não dá para responder muita pergunta, então eu vou fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigada por esse momento aqui com todas essas pessoas que vieram ouvir uma sugestão minha sobre a devocional, que são esses momentos em que a gente fica a sós diante do Senhor. Jesus tantas vezes ficou, Pai, e a gente quer ficar também. A gente quer aprender a aquietar o nosso coração diante do Senhor todos os dias, para falar contigo sobre aquilo que nos perturba, para também confessar os nossos pecados e para também dizer ao Senhor o quanto nós te amamos, Pai. Expressar o nosso coração para o Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor é na nossa vida. E também para ouvir a Tua palavra através da leitura da Bíblia, Senhor. Quanto o Senhor nos ensina nesse contato diário e íntimo com a Tua palavra. Eu quero te pedir que eu e cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo agora possam desenvolver essa prática no seu dia a dia e não se desviar dela, sabendo o quanto ela é benéfica para o nosso coração e para a nossa vida espiritual. Ensina-nos, Senhor, a estar diante do Senhor de modo cada vez mais íntegro, a Te priorizar nos nossos dias através da devocional, porque à medida que nós priorizamos o Senhor na devocional todo dia desse modo bem concreto, a gente também aprende a priorizar o Senhor em todos os outros aspectos. É um treino para a nossa vida. Muito obrigada por esse treino e muito obrigada por todos os teus meios de graça. Amém. É isso aí, gente. Beijão para vocês e até a próxima. Eu amei também estar com vocês. Tchau, tchau.